Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o diácono Alberto Cardoso e acolho todos vocês para juntos acompanharmos mais um programa Vida Consagrada aqui na nossa rede Nazaré de comunicação. Acolho você que nos acompanha aqui de Belém do Pará e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos conhecer mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida vocacional que alimenta a nossa própria caminhada, a nossa própria vida e também nos impulsiona a também nós respondermos positivamente ao chamado de Deus nas nossas vidas, né? Como vaso nas mãos do oleiro, também deve ser assim a nossa vida nas mãos do Senhor, deixando que Ele nos molde conforme a sua santa vontade. Hoje nós recebemos uma religiosa que faz parte da família religiosa do Verbo encarnado. Ela tem 36 anos de idade e já está com 22 anos, né, de caminhada religiosa, de consagração de vida ofertada nas mãos de Deus. Hoje, com muito carinho, nós recebemos a irmã Maria Estrela da Manhã, que faz parte, portanto, da família religiosa do Verbo encarnado, estará conosco no nosso programa Vida Consagrada. Irmã Maria Estrela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente recebe a senhora com muito carinho e com muita alegria. Muito obrigada, diácono. É uma grande alegria estar aqui com você, podendo partilhar um pouco da minha história, da minha vocação e com todos aqueles que nos assistem, né? A gente sempre gosta de refletir muito nas histórias das vocações, porque cada história é única e é uma obra mestra de Deus, né? Como Deus vai conduzindo as almas a uma vocação sobrenatural, né? Que supera todo humano. Então, eu sempre gostei muito dos testemunhos vocacionais, porque às vezes quando nos juntávamos com as irmãs, a gente passava boas horas. Conta a sua história, como foi seu chamado? Que bonito. Porque isso sempre é muito enriquecedor. Vai enriquecendo a vocação mútua, né, de todo mundo. Como Deus vai trabalhando as almas de forma tão única e tão linda, né? Cada vocação é uma obra mestra de Deus. Que maravilha, a gente vai ficar muito feliz hoje no nosso programa, conhecendo agora, né, um pouquinho da sua história, da sua vida, de como Deus foi chamando, né, a senhora para esta vida consagrada, né, que é o nome do nosso programa. Irmã, a senhora é natural de qual cidade? Eu sou de São Paulo, capital. Cresci em São Paulo e segui também os anos do chamado, minhas missões sempre foram por lá, por São Paulo. Até que esse ano, aí eu fui transferida, recebi um destino para cá, para a missão em Belém do Pará. Olha só. Só chegou então em 2024? Em fevereiro de 2024. Olha só, que bacana. Antes disso, sempre em São Paulo. Sempre esteve em São Paulo? Olha só, que bacana. Então, já tem umas perguntas que eu já estou preparando para o último bloco, viu? Então, você fica com a gente que a gente vai conhecer também um pouquinho dessa trajetória bonita que a irmã, né, vai partilhar para a gente no nosso programa. Isso. E eu pergunto para a senhora, irmã, nessa realidade de São Paulo, né? Lá na sua infância, nos seus primeiros passos, digamos assim, na vida de igreja, como é que era a sua vida, né, a sua família, né, a sua realidade local, né, se a irmã era muito de brincar na rua, se gostava né, de passar muito tempo ali na igreja, como é que era? Conta pra gente. A minha história vocacional, eu agradeço muito a Deus, mas é uma obra de muito amor de Deus por mim. Porque Deus, como me preparou muito, eu comecei a pensar na vocação religiosa com 11 anos de idade e ingressei no convento aos 13, né? Então foi tudo muito precoce, né? Tudo muito recente. Então Deus me cuidou muito, me protegeu muito e fez com que os anos mais da juventude, né, que a gente, os principais anos da energia, já fossem empregados no serviço e no louvor de Deus. E isso eu tenho uma grande alegria e agradecimento a Deus por ter me reservado para Ele. Mas a minha história vocacional, eu acho que começa muito antes, né? Começa desde do meu nascimento, né? Nada é em vão. Essa semana, sabendo que viria aqui dar esse testemunho, estava conversando com a minha mãe por telefone e ela falava: ai, queria tanto mesmo que você desse esse testemunho, falasse,
Porque o que aconteceu com você foram coisas que Deus foi guiando desde quando você nasceu. Como é que é o nome da sua mãe? É Fátima. Dona Fátima, um abraço para a senhora, viu? Ela Obrigado muito pelo feliz. dom que a senhora oferece para a igreja e está com a gente hoje aqui. Olha só. Agora ela completou a alegria dela. Que bom. Então, bom, eu sou a terceira filha de meu pai José Alves e minha mãe Fátima Rodrigues. E quando eu nasci um bebê perfeito, né? Forte, gordinha, com quase 4 quilos. Mas depois de 20 dias que eu nasci, lá em São Paulo, mês de julho é muito forte, né? Nasci no mês de julho. Aí eu contraí uma pneumonia muito forte e recém-nascida fui para o hospital, né? Aí eu comecei a respirar por aparelhos. Nossa. Fui entubada ainda recém-nascida, né? Não tinha muita chance de viver, não. Minha mãe conta que tinha um bebezinho que as mães fazem amizade aí nas salas de espera do hospital, que tinha um problema muito semelhante a mim e que veio a óbito. Né? Na parte mais crítica, aí foram 40 dias de internação e 7 dias na UTI, como recém-nascida, no primeiro mês de vida, primeiro e segundo mês de vida. Aí nesse momento mais tenso, né? Eu recebi o batismo de emergência no hospital. Minha mãe fala que grande parte do processo de conversão dela, de aproximação de Deus também começou aí. Porque aí ela começou a rezar mais o texto, aprendeu a rezar bem. Que bonito. Né? E meus tios, né? Todo mundo muito unido na oração pela minha recuperação. Meu pai também sofria muito, né? Trabalhava, tinha que manter tudo da situação da família, mas nessa parte, nesse momento crítico aí, ele não tinha mais condições, aí teve que ser afastado porque de fato estava muito apreensivo de tudo que pudesse vir a acontecer comigo. Então, recebi o batismo no hospital, né? O batismo de emergência, um sacerdote próximo, né? Aí do hospital, lá perto da Avenida Paulista de São Paulo. Graças a Deus conseguiram um bom hospital na época, com todas as dificuldades que tinham de recursos e tudo isso. E a partir do batismo eu comecei a melhorar. Olha que graça. Foi uma graça. Mas antes de ter a alta, o médico ainda falou assim para minha mãe: ó, mãezinha, a senhora tem outros filhos? E eu sou a terceira, né? Tenho 2 irmãos mais velhos. Ela falou: tenho mais 2 filhos. Aí ela falou: mas essa daqui vai ser diferente. Faltou oxigênio no cérebro dela. Ela vai ter muita dificuldade de aprender. A senhora vai ter que ter muita paciência na educação dela. Acredita? Nossa. Então, imagina para uma mãe receber, né, uma notícia dessa. Imagina. Né? E tudo isso, de fato, é um desafio, mas o que, assim, me deixa boquiaberta é como Deus influenciou na minha história, né? Como Deus tinha uma missão. Podia ter morrido, podia ter sido uma criança especial, né, que ia dar glória a Deus de outra forma, mas Deus tem um propósito, né? Isso é muito lindo, né? Eu sempre gosto muito de falar que na história de todo mundo, sempre se a gente parar para pensar, está todo o cuidado do amor de Deus em cada circunstância e que ninguém está nesse mundo para ocupar uma vaga, né? Todo mundo tem uma missão, todo mundo tem um querer de Deus, né? Então, e Deus faz as suas obras em cima da lei natural, né? Em cima dos acontecimentos normais. Deus influencia. Então, a partir disso, minha mãe acolheu essa possibilidade, né? Mas eu fui crescendo muito bem, fui crescendo, ganhando resistência, crescendo nas habilidades. Quando começou o processo escolar, muito bem, com grande facilidade, nunca teve nenhuma... Olha só. E muito engraçado, né? Que depois, como já na missão, eu me ofereci para a missão de ensinar, né? Tem muita facilidade para isso, né?
para o estudo e para o ensino. Que coisa, né? E minha mãe fala bênção. assim, só dá glória a Deus, porque o médico falou que não ia ser assim, né? As coisas de Deus, né? São as coisas de Deus. É coisa de Deus mesmo, né? Não dá a dizer para o médico, olha, senhor médico, se o senhor estiver assistindo, está aqui, olha, está aqui a moça. Né? Totalmente contrário ao que o senhor disse, tá? Que Deus tem o propósito na vida dela, né? Que coisa boa. É Deus que guia todas as coisas, é Deus quem guia. Uhum. Bendito seja Deus por isso, né, irmã? E aí eu pergunto para a senhora, né, depois dessa, né, essa experiência, né, que marcou, digamos assim, porque eu costumo sempre dizer, né, que Deus, ele até das coisas, né, difíceis da vida, ele se utiliza para também evangelizar, né, como a senhora mesma falou, né, da sua mãe que passou a rezar mais, se aproximar mais de Deus, né, e como foi então ali a sua infância, né, e também a própria realidade espiritual da sua família, né, foi crescendo, foi se aproximando mais de Deus, como é que foi? A minha mãe sempre foi um alicerce espiritual, né? Ela influenciou muito, né? Minha trajetória na igreja. O meu pai sempre foi um homem mais tranquilo, né? Bondoso, mas que foi nos dar um testemunho de conversão e de mudança mais de vida próximo da sua morte, que foi bem prematura também, foi no ano de 2002, eu tinha 13 anos. Foi o mesmo ano que eu ingressei no convento. Olha só. Então, eu cresci com os meus irmãos, a gente leva uma diferença considerável de idade. Da minha irmã são 5 anos de diferença e meu irmão mais 4, né? Então, do meu irmão, eu não consigo ter muita lembrança porque quando acho que eu tinha uns 6 anos, ele começou a trabalhar muito cedo. Uhum. Então eu lembro das primeiras namoradinhas dele que vinha em casa, mas já desse processo, né, que a gente cresceu junto pela diferença de idade. Mas com a minha irmã, sim, a gente cresceu muito unida, né, sempre admirei muito como irmã mais velha, né, queria imitar bastante, né, e aí fui crescendo bem, uma criança normal, alegre, né? Gostava de brincar, gostava de jogar. Meu pai também tinha um lado muito brincalhão, muito alegre, e eu amava tudo muito, todas essas características dele. Qual que era a paróquia que vocês costumavam mais frequentar? A paróquia próxima da minha casa é a paróquia Santa Ana, fica na Diocese de Santo Amaro, lá em São Paulo. Sim, sim. Uhum. Na época, a paróquia estava com a presença dos sacerdotes do Verbo Encarnado. Fazia pouco tempo que eles tinham chegado. Eram sacerdotes que tinham chegado da Argentina, né? E eu também me lembro de tudo isso com muita gratidão, né? Pelo Espírito que foi dando à paróquia, pelo zelo na construção do templo, na construção da igreja, que levou um sacerdote que esteve por lá por muitos anos, Padre Marco Juan, que faleceu há 2 anos, na Quinta-feira Santa, né, dia da instituição do sacerdote. Uhum. Padre Marco Juan. Foi um grande pai, era de temperamento grave, sério, mas um grande pai, né, um grande pai que cuidou muito de mim, né, na minha infância e adolescência, e muito da minha família, momentos importantes, momentos necessários, assim, ele sempre se apresentou como uma figura bem presente e bem paterna também. Então, aí nesse ambiente da paróquia, a gente foi crescendo, né, desde pequenininha, com uns 8 anos, pela influência da minha mãe, comecei a ser coroinha na igreja. Foi o primeiro contato que a senhora teve, assim, né? Com pastoral, coroinha. Coroinha. Que coisa. Isso. Era uma criança, né? Às vezes os padres chamavam a atenção lá do altar. Ei, coroinha. Normal, brincava, né? Mas foi crescendo aí na presença de Deus, né? A graça de Deus. Que maravilha, né? Então, eu vejo que também foi nessa realidade que a senhora conheceu, então, né? A família religiosa do Verbo Encarnado. Sim. Então, de modo muito especial,
com as missões populares, né? Que a gente fez uma nesse ano, né? Na Igreja das Mercês também, uma presença forte da vida religiosa, né? Como também fazem um pouco pegamos também do espírito redentorista, né? Como fazia Santo Afonso, né? De chegar em um bairro, estabelecer uma sede da missão, as pregações fortes, a visita aos moradores da região da paróquia. Então, a partir disso, dessa vivência com os religiosos que estavam presentes nas missões, quando eu tinha 11 anos, foi a primeira vez que eu pensei que talvez eu pudesse... Eu acho que era uma preparação de Deus, assim. Talvez eu pudesse ter esse segmento também da vida religiosa. E esse detalhe a senhora vai contar no próximo bloco pra gente. Com certeza. Vou segurar a audiência para você que está com a gente acompanhando. Estamos aqui com a irmã Maria Estrela, que faz parte da família religiosa do Verbo Encarnado, contando um pouquinho da sua história vocacional, sua história belíssima de vida. Fica com a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada, aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo o diácono Alberto Cardoso, da Arquidiocese de Belém, e também hoje recebendo com muito carinho, com muita alegria, a irmã Maria Estrela, que faz parte da família religiosa do Verbo Encarnado. A gente falava, irmã, no bloco anterior, né, sobre essas realidades lindas de Nosso Senhor na sua vida, na sua família, né, desde o seu nascimento, né, até a sua realidade mesmo de vida pastoral, vida missionária, evangelizadora na sua paróquia. E agora, né, a gente falava no final do bloco anterior sobre como a senhora conheceu a família religiosa do Verbo Encarnado e o que levou de fato a senhora propriamente a decidir-se, né, por uma vida consagrada, né? Conte pra gente, né, como foi que o Nosso Senhor foi lhe orientando, lhe encaminhando, lhe chamando para esta consagração. Acho que decisivo para eu conhecer a vontade de Deus e ter esse contato com a vida religiosa, né, do qual tinha esse esmero o poder que essa vida consagrada teve de atração sobre mim. Isso aconteceu através das missões populares, né, que eu vinha contando, que teve na paróquia por 2 anos seguidos, no ano de 98 e de 99. Quando eu tinha 11, 12 anos. E também, com 12 anos, eu fiz uma adaptação do exercício de Santo Inácio, que é um retiro de silêncio. Com 12 anos? Com 12 anos. Gente do céu. Deus cuidou muito, né? Que coisa boa. Porque sempre, até hoje, nossos padres pregam muito. É uma grande ferramenta de conversão radical os exercícios espirituais, porque você medita muito sobre o amor de Deus, sobre o que é o homem, o que Deus quer de mim, né? E tudo isso com propósitos para o futuro, né? E eu fiz essa primeira experiência com os exercícios espirituais quando eu tinha 12 anos. Coisa boa. Entendi a modo de criança, né? Muita coisa eu sei que a gente vai crescendo a experiência e vai entendendo muito mais, né? Naturalmente, depois, né? A partir disso, todos os anos, cada ano, todos os anos da minha vida, eu fiz exercícios de silêncio. Todos os anos. Né? E da primeira vez que eu fiz, né? Me impressionou muito o que Deus tinha feito por mim, né? Através de seu Filho Jesus Cristo, de como Deus me amava e tinha, por esse amor, se sujeitado a tanto, né? Durante os exercícios, na 3ª semana, a gente medita muito da vida de Cristo e da paixão de modo especial. Então, depois de meditar a paixão, Santo Inácio, que foi inspirado ao escrever os exercícios, se coloca, né, as perguntas. O que eu fiz por Cristo, o que eu faço por Cristo e o que eu farei por Cristo. E isso ficava na minha cabeça. Deus fez tanto por mim, o que eu vou fazer por Deus? Né? O que eu vou fazer? Então, aí
de novo, o máximo do que eu conhecia, que eu poderia fazer por Deus, era me consagrar e me fazer religiosa, como aquelas religiosas que eu tinha conhecido e que manifestavam uma vida muito linda, né? De muita alegria, de entrega, de generosidade, de muita solicitude e um serviço alegre, né? Então eu falei, talvez seja por aí, né? Então, para mim a vocação, ainda muito precoce, com 12 anos, mas foram essas as principais meios que Deus usou para me atrair, né? E aí, a partir disso, né, fiz exercícios com 12 anos e com 13 anos. E aí, quando eu fiz por segunda vez, a primeira vez que eu fiz, né, foi a primeira vez que eu também ficava longe de casa uns dias, voltei para casa, tinha muitos presentes na minha cama, roupas. Nessa época já tinha, começando a entrar na adolescência, já tinha uma influência um pouco das coisas do mundo, né, que começava a entrar, às vezes de amizades, né, e ao meu modo, né, como uma criança pré-adolescente, isso já era como uma prova que Deus colocava. Você me quer, então renuncia a isso. Nossa. Né? Então, essa fase marcou muito, né? Porque tinha uma influência para esse lado, né? De moda, de vaidade, de festinhas. E, outro lado, uma atração muito grande pelas coisas de Deus. Aí, depois disso, depois dos exercícios espirituais, eu fiz por segunda vez os exercícios. E aí eu pensei, eu tenho que fazer em sério, eu tenho que tomar a sério isso e eu tenho que fazer. Aí eu cheguei em casa, falei, mãe, eu quero conhecer o convento, eu estou pensando de ser freira. Que coisa, com 12 anos, 13 anos? 13 anos. 13 anos, rapaz, 13 anos, que coisa. Tinha recém-completado 13 anos e aí minha mãe achou um pouco estranho, né? Em casa eu tinha de tudo, tinha meu quarto, tinha minhas coisas e ela não podia entender, né? Se a gente pensa de forma humana, natural, sim, as pessoas não entendem, né? O que te falta? Tá estudando bem, tá indo bem, tem tudo aí, uma boa, né, escola. O que vai fazer, Nana? O que vai fazer, né? Num lugar de uma congregação nova no Brasil, com muitas instabilidades, né? Sim. A gente morava, às vezes, junto à paróquia, às vezes éramos muito espaço pequeno, né? Coisa que acontece nos inícios, né? Com a bênção das vocações. Então, minha mãe não entendeu muito, não. Aí, bom, fui visitar uma vez, conversei, aí meus pais foram. Meu pai só observava, assim, mas não acreditavam muito, Até que em fevereiro do ano de 2002, eu ainda tinha 13 anos, eu decidi entrar no convento. E foi Deus abençoou muito, né? Depois o momento da decisão, aí esses meses que se passaram, 6 meses, 5, 6 meses que passaram até a entrada, é um combate, né? A família leva para viajar, passear, ambiente mundano, mas como Deus dá sua graça em cada circunstância, né? Sempre dá sua ajuda. Então, a gente foi firme, né? E aí ingressei no convento com 13 anos, em fevereiro de 2002. E aí depois, como foi que a sua família foi reagindo também a essa decisão que a senhora falou? O pai não estava acreditando muito, né? A mãe, né, no começo não entendeu também muito bem, mas depois que a senhora já entrou lá, né, primeiro para com eles, né, os seus pais, como foi que eles lidaram com essa situação, e também a senhora, como foi que a senhora também entendeu essa questão de sair de casa, né, ir para um outro ambiente, uma outra realidade? Bom, acho que minha mãe foi comprovando a minha vocação pela minha forma de reagir
diante de algumas provações que foram acontecendo nesse período, né? Eu ingressei no ano de fevereiro de 2002, no mês de maio, meu pai faleceu, de repente. Nossa. De repente, ele estava bem, estava trabalhando, passou mal no trabalho, voltou para casa, né, fizeram um mau diagnóstico do que ele tinha, não identificaram. À noite ele passou mal mais uma vez, aí foi levado novamente ao hospital e aí descobriram que ele tinha um aneurisma cerebral. Oh, desculpe, um aneurisma na aorta, né? Nossa. E como não foi diagnosticado, estourou, né, esse aneurisma. E à noite, toda a madrugada, né, ele faleceu no dia 25 de maio, né, dia 24 ele passou mal. E aí toda essa madrugada de correria, hospital, transfere para um hospital maior. E na manhã ele veio a óbito, de repente, né? Isso foi uma grande provação. Toda a circunstância da minha família, meus irmãos, que também eram adolescentes, jovens, né? Depois dessa fase foi difícil lidar com todo esse acontecimento, mas tudo que veio depois ainda foi bem difícil, né? Minha mãe ficou muito mal, muito triste, ela tinha muitos sonhos, né, de envelhecerem juntos com meu pai, né? E quando ela viu tudo isso quebrado, ela ficou sem chão. Então teve um período aí com um pouco de depressão, muita tristeza. Imagino, né? Depois da a filha ter saído de casa para ir no convento, né? E agora perder o marido, né? Realmente... Deus provou bastante também ela, né? E aí, muitas vezes eu estava com ela, né? Uhum. Tinha licença, tinha até a ordem de passar com ela para poder aliviar um pouco, né? Com certeza. Mas em todos os momentos que eu tinha que deixar o convento, eu tinha uma grande paz, uma grande serenidade e a certeza de que eu tinha que cumprir o meu papel ali com ela, eu tinha que ajudar, mas como nada disso me influenciava de deixar o meu chamado, de deixar aquilo que Deus me pedia. Eu não tinha tanta memória disso, mas minha mãe fala assim que teve uma vez que ela me pediu para voltar para casa, porque ela estava sofrendo muito, né? E eu falei, mãe, o que eu sinto, o meu chamado é muito maior que tudo isso, né? Eu tô aqui, eu vou te ajudar, mas o que eu sinto é muito maior que tudo isso. E ela aceitou, né? Na verdade, que na minha memória, eu sempre lembrava dessa fase difícil da minha mãe com uma grande admiração, porque eu acho que foi uma única vez que ela me falou. Uhum. Não é que ela era insistente, eu tô sofrendo, fica... Eu via que ela estava sofrendo, mas não era um sofrimento, volta, né? Uhum. Isso eu não tenho nenhuma memória. Mas em um momento ela me recorda que ela escutou essa minha resposta. Que eu estava presente, que eu estaria presente, mas que eu não podia deixar, porque aquilo que eu sentia, aquilo que era o meu chamado, era maior do que aquela circunstância que a gente estava atravessando. Sim. Aí segui a vocação, né? Os anos foram passando, passei 4 anos, né, nessa casa do aspirantado, que não é uma casa religiosa propriamente, é uma casa de discernimento vocacional. Uhum. Mas a gente convive com as irmãs, vai aprendendo muito sobre a doutrina da igreja, né? Tudo que vai nos preparar também para a missão, mais tarde, para o carisma do Instituto, que é a evangelização da cultura. Então, fui crescendo nos estudos também. E sempre também, como tudo era em São Paulo, dava para poder dar essa assistência para minha mãe quando ela mais precisava, né? Sim. Em todas as circunstâncias. Aí depois do aspirantado veio o postulantado, é isso? Postulantado, né? Que durou aproximadamente 6 meses e logo aí a tomada de hábito, né? E aí muito especial que minha mãe como confirmou, né? Quando ela me viu, né? Que tinha cortado o cabelo,
né, que ia receber o hábito, o véu. Aí como que foi um flash de toda a minha história na cabeça dela, né? E sempre ela fala com muito orgulho, com muito amor, né? Da minha vocação, do que Deus preparou, né, na minha história. Muito lindo. Então aí ela, sim, quando ela, sim, ela entendia tudo, né, ao longo do processo, mas quando ela viu, de fato, a tomada de hábito, aí como aceitou as coisas, assim, aceitou, né, mais, né, entendeu o propósito de Deus. Deus faz essas coisas. A senhora, perguntar, a senhora fez a tomada de hábito e também a questão da caminhada formativa, vocacional dentro da família religiosa, junto com outras irmãs, outras jovens, ou foi sozinha? Como foi essa realidade? Não, foi com... A gente tem as nossas casas de formação também lá na diocese, a mesma diocese de Santo Amaro. É no extremo sul da diocese, né, região de Chácaras, e a gente tem aí as nossas casas de formação. Sim. Minhas companheiras de noviciado eram aproximadamente umas 12. Né? Não todas perseveraram, né? Como acontece, né? Muitas entram aí com discernimento também e viram que não era isso. Né? E aí eu fiz um ano de noviciado, um ano bem intenso, cheio de graças, né? Cheio de consolação, né? Deus, nesses momentos, como faz a alma transbordar de amor, né? Preparação para os votos, uma entrega total, né? Esponsalícia a Deus. Então, tudo isso, essa preparação para os votos foi muito especial, né? Em graças, né? Em graças de Deus. E essa realidade da preparação dos votos, vamos continuar conversando no nosso próximo bloco, viu? Então você que está com a gente, continue conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural aqui no nosso programa Vida Consagrada e voltamos já já, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela minha e pela sua TV Nazaré, comigo, Diácono Alberto Cardoso, e hoje trazendo a irmã Maria Estrela, que faz parte da família religiosa do Verbo Encarnado. Né, a gente falou tanta coisa boa, né, irmã, que já aconteceu na sua vida, nesses anos, né, de caminhada, de preparação, tantas experiências de Deus, né, que Deus, né, realmente foi orientando, foi conduzindo ali a sua vida para esta consagração. E agora eu queria falar justamente sobre essa realidade da consagração, né, os votos, né, como é que foi essa experiência para a senhora, a preparação e a vivência dos votos e, né, por onde a senhora já também, né, colaborou como religiosa, né, primeiros votos que foi em 2007 e os votos perpétuos que foi em 2013, é isso? Conta pra gente então essa realidade. Bom, terminado o ano do noviciado, a gente faz uma carta, né, e pedindo para professar os votos. Minha carta foi aceita, né? Me viram preparada para os votos. E aí, no ano de 2007, como o senhor observou, eu fiz os meus primeiros votos. Também é um período muito lindo da nossa consagração, né? Esses primeiros momentos. O momento do noviciado também, né? Tem sempre uma frase, né? Que noviça sempre serei, né? Como passando os anos da vida consagrada, às vezes pode bater a monotonia, o cansaço. Então, sempre os primeiros anos como lembrar o Espírito, lembrar as graças, o ardor que se tinha aí nesse momento, né? Então, por isso que eu destaco, né? Esse momento é muito especial, porque Deus dá graças muito especiais e a alma está muito disponível a tudo isso, né? Então, aí no ano de 2007 eu fiz os meus primeiros votos, fiz o meu período de formação, né, aqui, e logo da minha formação, né, aqui a gente estuda 3 anos, né, muitas vezes durante esse período também já foram percebendo que tinha facilidade para os estudos, alguns cursos, algumas coisas que tinha que dar para as noviças, para as irmãs mais novas eu já fazia, né? Mas permanecia no Brasil. Terminada a minha formação, eu me ofereci para passar um tempo numa casa que a gente tinha recém-aberto, que era uma casa de acolhida para crianças excepcionais, crianças especiais. Aí eu passei 4 meses nessa casa.
né? Foi uma experiência muito boa. Nosso fundador fala que todos os religiosos deveriam passar por casas assim de obras de misericórdia, porque é uma escola de virtudes, né? Uma escola de doação, de entrega, né? Muita coisa Deus faz você entender estando numa casa assim, né? De sair de si, de se doar, de esquecer do seu mundinho e se doar e tudo isso. Então foi muito bom esse tempo que eu passei aí, mas logo eu tinha pensado, discernido, que era muito bom eu me preparar para alguma missão, né? Eu tinha muito desejo de ajudar o Instituto a crescer no Brasil, né? E principalmente com os colégios, né? Eu entrei menina no Instituto, né? E nós não tínhamos colégio próprio ainda. Então era um grande desejo que nós já tínhamos em outros países, né? Mas aqui ainda não tinha estrutura para isso. Aí eu me ofereci para a missão de ensinar para os colégios e comecei a estudar. Aí já no convento, né? Porque eu entrei muitas pessoas fazem alguma carreira, alguma universidade, e depois ingressam, né? Todos os meus estudos, tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, né? Foi minha família, não tirando, mas o convento me educou muito, né? Então aí fiz o curso de licenciatura em História e depois em Sociologia também, lá em São Paulo. Que coisa para aquela menina que não ia ter dificuldade de aprender, né? Que coisa boa, né? Bendito seja Deus por isso. E aí, depois que eu comecei a estudar, e enquanto estudava, né, como os 10 primeiros anos já, desde dos votos, quando eu estava concluindo essas formações, eu estava próximo dos votos perpétuos, né? E depois ainda estudei um pouquinho de sociologia a mais, alguns anos a mais. Foi ensinando, né? Eu, lá em São Paulo, durante 10 anos, 11 anos, porque 10 anos eu residi na comunidade, estava mais próximo na mesma diocese. Mais um ano eu ia de São Paulo, de Santo Amaro para lá. Então, eu estava ajudando num colégio da Diocese de Mogi das Cruzes, da Diocese de Mogi das Cruzes, Colégio Diocesano Paulo VI. E aí, nesse colégio, a gente assumiu a direção por um período, depois a coordenação pedagógica e a parte pedagógica do colégio, né, o espírito religioso também, pastoral. Então, sempre aí se dedicando à formação dos alunos e também à formação das meninas que ingressavam na congregação e que queriam ser religiosas. Assim como eu ingressei com 13 anos, essa primeira casa de discernimento, aspirantado, durante, acho que aproximadamente 4 anos e meio, eu tive por conta da formação delas. Olha só. Mas sempre dando aula e às vezes também ajudando na formação pessoal delas, de acordo com a congregação, nosso carisma de evangelização da cultura. E eu amo, né, tudo isso, né, de ensinar nos colégios. Isso foi uma grande realização, né, dentro do plano e do projeto de Deus. Então, todo esse período, né, digamos assim, de caminhada, de formação, dessa vocação para o ensino, né, esses anos também que a senhora teve foram 2 licenciaturas? Foram 2, os 3 primeiros anos foi o ano de formação própria nossa, né, do Instituto, do qual seria Ciências Religiosas, né, a gente estuda matérias filosóficas e teológicas também, né, no Instituto, né, dentro do carisma e tudo isso. E aí, terminada essa formação, eu comecei a me preparar para essa missão de ensino. Olha só. Que coisa boa. Qual que é, assim, que a senhora consegue perceber? Sim, diga. Que também é um serviço de evangelização, né? Com certeza. Justamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Né? A senhora como religiosa, né? Educadora, né? Religiosa que teve essa vocação para o ensino, né? E lida com essa realidade da educação, qual que é o principal desafio da evangelização,
né, nessa dimensão do ensino que a senhora teve a oportunidade de contribuir? É um desafio mesmo, é um desafio, né? Lidar com as pessoas, com a vontade, né, de querer conhecer, da novidade. Hoje o mundo tem tudo muito fácil, né? Sim. Então a disciplina, o estudo, tudo isso é um grande desafio. E despertar isso nas crianças e nos adolescentes é um desafio. E eu vejo como uma poderosíssima ferramenta, né, de evangelização, que a senhora falava anteriormente. Porque quando a gente orienta a formação para a verdade, né, e não para uma ideologia, não para uma linha de pensamento, uma corrente de pensamento, mas para a verdade, né? Então ali você está evangelizando, tá formando uma consciência para uma sociedade, né, para o futuro, um futuro cidadão com uma consciência madura, né, e com a possibilidade de evangelizá-lo também sobre a sua realidade, né, salvífica, né? E Isso no bonito. fundo de tudo que se ensina como verdade, no fundo prepara para Deus, né? Exatamente. Porque Deus é a verdade. Exatamente. Então, se a gente tem esse interesse de buscar a verdade, independente de qualquer coisa, no fundo a gente vai encontrar Deus, né? Com certeza. Mas é um apostolado lindíssimo, né? Do qual a gente tem aí as crianças, os adolescentes, as famílias também. E é tudo que na nossa sociedade precisa ser tocado pelo Evangelho, transformado, né? E elevado, né? Como é o nosso carisma, né? Evangelização da cultura, né? Que o Evangelho, que o Verbo encarnado assuma as culturas e as transfigure, né? As eleve. Né? Agora eu vou dar um salto. Como foi então que a irmã, né, chegou em Belém do Pará, né, depois de passar vários anos, como a gente falava no bloco anterior, né, passar vários anos em São Paulo, né, na sua cidade, digamos assim, na sua realidade mesmo, que já conhecia, né, deu um salto, atravessou o Brasil, Foi chegou uma em Belém. surpresa, viu? Foi uma surpresa mesmo. Eu acho que, não sei na verdade, né, a gente não conhece todas as decisões de Deus através dos nossos superiores, mas eu acho que foi como para fazer uma mudança mesmo. Eu vim há muitos anos de colégio. Ano passado também fazer uma especialização de línguas, de grego, de línguas clássicas, que me custou bastante, né? Foi bem puxado tudo. Então acho que foi como não sei se eu posso falar, um descanso, em certo sentido, né? Um ambiente... Contato com alguma outra realidade, isso, né? Porque... descanso, na verdade, religioso não descansa, Porque né? trabalho sempre tem, né? Mas variar um pouco, né? Com outra realidade, né? E vamos ver o que Deus vai pedir mais pra frente, né? Participou do Sírio, já tinha participado ou não? Não. Esse foi o primeiro Sírio. Como é que foi essa experiência? Aqui em Belém foi toda uma novidade, né? Vir para cá, tudo isso, mas gostei muito, né? Quando a minha superiora falou, Belém é muito especial, a presença da Virgem de Nazaré, né? O Sírio, é uma realidade muito especial e muito espiritual, você vai gostar bastante. Né? Dito e feito. Dito e feito. Porque já quando eu cheguei aqui, né, por ser uma cidade menor, você encontra as pessoas mais... assim, aqui em Belém eu vejo como um substrato, né, uma base religiosa muito mais profunda. Né? Me chamava a atenção de ver a frequência das pessoas nas missas diárias, de semana, né? Coisa que eu não via tanto lá em São Paulo, né? E depois a experiência do mês de outubro sem igual, né? Sim, eu imagino. Sem igual. Bom, e esse ano muito especial porque sim, os nossos religiosos fizeram a missão popular e logo em seguida ficaram para o Sírio, né? Então nós éramos um grupo considerável aqui. Olha que bênção. E participar assim, a primeira vez com os meus companheiros, com a minha família religiosa, tudo isso teve um matiz ainda mais lindo, né? Que bom, que bom. Bom, irmã, eu teria tantas perguntas para lhe fazer, mas o nosso tempo já está chegando no fim. Mas eu sempre termino a conversa, né, com quem senta aqui nessa poltrona para conversar, para abrir o coração, perguntando, valeu a pena? Tivesse 1000 vidas eu entregaria a Deus, né?
na vida consagrada e no instituto do qual pertenço, do qual eu amo muito e devo tudo que eu sou, né? Tudo que eu sou, toda a minha formação, né? Desde a paróquia que os padres aí me instruíram na fé, né? Então vale muito a pena a gente ter essa abertura, né? De fazer a vontade de Deus. E é muito especial quando Deus pede a vida consagrada. É muito especial. Que bom. Com certeza. Bom, eu agradeço muitíssimo, irmã, a sua presença aqui conosco. Certamente o pessoal de casa também ficou muito feliz, né, de conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho de como Deus foi conduzindo a sua vida. Eu sei que teriam outras coisas que a gente poderia partilhar, né, tantas coisas bonitas da sua vida, da sua história. E isso fica, né, também como, né, uma trivia, né, para quem, né, queira lhe conhecer melhor, né, pode visitá-la ou conhecê-la, né, um pouquinho também do Instituto na Igreja das Mercês, não é isso? Na Igreja das Mercês, isso. Aí a gente tem a nossa pastoral, né, o cuidado da liturgia, né, coisa que eu também fui desenvolvendo, a música, né, e a atenção aí da sacristia, tudo nas Mercês. Pode nos encontrar lá, sim. Ótimo, então. Nossa gratidão profunda pela sua presença. Que Deus lhe abençoe muitíssimo, que possa ter uma missão, uma presença evangelizadora aqui em Belém muito frutífera. E nossa TV está de portas abertas para a senhora e para todos, né, do Instituto Verbo Encarnado. A gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui na Arquidiocese de Belém, né? Muito obrigada. Muita alegria para nós. Uma grande alegria também estar aqui em Belém, estar aqui hoje no programa e poder partilhar, né, com todos essa história que é uma história da obra de Deus, né? A obra de Deus na nossa vida e que a gente espera sempre poder ajudar, que Deus faça a sua vontade, né? E assim a gente possa cumprir a sua missão plenamente. É isso que a gente deseja. Muito obrigado. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o nosso canal do YouTube, o endereço está aparecendo para você aí na sua tela, ou o nosso portal Nazaré. Que Deus abençoe você e a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.